Olá a todos. Obrigado por estarem connosco mais uma vez e se juntarem a nós para louvar o nosso Deus e adorá-lo e também meditarmos mais uma vez na sua palavra, para que ela mais uma vez esta noite possa tocar os nossos corações e mais uma vez quando o adoramos também possamos sentir a sua presença. Esse é o nosso desejo. Por isso fiquem connosco, aqueles que vão chegando também e continuem a espírito de adoração e a louvar o nome do Senhor. Santidade, santidade é o meu desejo. Santidade, eu preciso. Santidade, santidade é o que tu queres de mim. Fidelidade, fidelidade, fidelidade é o meu desejo. Fidelidade, eu preciso. Fidelidade, fidelidade é o que tu queres de mim. Toma Deus, toma meu coração, muda a minha mente, meu querer conforme com teu querer, Senhor. Santidade, santidade, santidade é o meu desejo. Santidade, eu preciso, Senhor. Santidade, santidade é o que tu queres de mim. Fidelidade, fidelidade, fidelidade é o meu desejo. Fidelidade, fidelidade, eu preciso. Fidelidade, fidelidade é o que tu queres de mim. Toma meu coração, muda a minha mente, meu querer conforme com teu querer, Senhor. Toma meu coração, muda a minha mente, meu querer conforme com teu querer, Senhor. Com teu querer, Senhor. Com teu querer, Senhor. Oh Senhor, vai encher-me de poder e amor, pois só teu Senhor farei o teu querer. Oh, vai encher-me, Senhor.
Puxa o teu Senhor, farei o teu querer. Oh, vai encher-me, Senhor. Puxa o teu Senhor, eu farei o teu querer. Oh, vai encher-me, oh, vai encher-me, oh, vai encher-me. Puxa o teu Senhor, farei o teu querer. Oh, vai encher-me, Sim, Deus, vem mais uma vez tocar os nossos corações, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos que Tu nos enchas com a Tua palavra. Queremos que Tu venhas falar aos nossos corações, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Faz a Tua vontade em nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Olá uma vez mais a todos os irmãos. Eu pedi a todos que abrissem para podermos ler juntos a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até aqui a palavra de Deus. Esta passagem que nós acabámos de ler, ela surge num contexto onde vemos o profeta Elias a ter um confronto com os chamados profetas de Baal, não é? E nesse episódio nós vemos uma demonstração clara do poder de Deus, e o profeta Elias a ser de certa forma honrado pela sua fé e a sua dependência que ele tinha de Deus. Vemos aqui também que Elias surge com coragem para desafiar e confrontar a família real, porque ele sabia que existia um só Senhor e um só Deus, a quem deviam adorar. E foi através de episódios como este que Elias ficou conhecido, o profeta Elias ficou conhecido por ser um homem de fé e um homem de oração, e que colocou diversas vezes a sua vida em risco.
depois daquilo que Deus fez através da sua vida, da vida de Elias, era esperado que tanto o povo como o rei se voltassem para Deus, depois de tudo aquilo que nós, este episódio anterior que nós sabemos, não é? Este episódio entre Elias e os profetas de Baal, era suposto, através de nós termos visto o poder de Deus, era suposto que eles voltassem para Deus, voltassem o culto para Deus, o único Deus, o Deus de Israel, e o adorassem como o único e verdadeiro Deus. Mas vemos que aconteceu exatamente o contrário. Nós observamos um desrespeito completo para com o profeta Elias, de tal forma que, e nós lemos isso, que aquela terra já não era mais segura para ele. Vemos também que Acabe, o rei Acabe, ele inflamou de tal forma o coração de Jezabel contra Elias que o profeta viu-se obrigado a fugir para não ser morto. Nós, ao analisarmos este texto que acabámos de ler, vemos que aparentemente o profeta Elias parece ter-se esquecido que Deus podia também livrá-lo novamente, mais uma vez de forma sobrenatural. E ele entrou, e nós vemos isso, entrou numa espiral descendente de desespero. E por algum motivo, o medo que se sobrepôs à confiança que Elias tinha no Senhor, o que o levou a ter que passar por um processo de restauração no seu relacionamento com Deus, não é? Nós vemos que este medo se apoderou de Elias. Então eu quero frisar nestes 8 versículos que nós lemos 3 fases neste processo de restauração pelo qual Elias passou e a forma como Deus esteve sempre presente neste processo. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Elias, por medo, ele perde a confiança em Deus. E nós vemos isto no versículo 3, não é? Temendo, pois, Elias. É estranho porque ao lermos isto, e mais uma vez frisando, nós vemos a demonstração de poder de Deus anteriormente, do episódio anterior, e Deus ter mostrado a Elias que estava com ele e que depois disto Elias acaba por ceder ao medo. É estranho pensarmos nisto, não é? É estranho vermos Elias ceder ao medo desta forma. E onde é que está esta coragem, esta ousadia e dependência que Elias já tinha mostrado e tinha revelado anteriormente? Este medo perante as ameaças levou-o a percorrer cerca de 113 km até a Berseba. Mais ou menos 113 km. Parece que Elias supõe voltar a fazer a mesma coisa que nós podemos ver no versículo 17 e no versículo 3, que diz: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus diz aqui a Elias para se esconder. Ele diz para se retirar dali. Parece que Elias supõe que pode voltar a fazer o mesmo sem Deus lhe ter revelado absolutamente nada, pelo menos segundo o texto que nós lemos, não vemos Deus a demonstrar isto perante Elias, a dizer isto a Elias, para ele fazer isto. Em segundo, nós vemos que Elias ele pede a própria morte a Deus, não é? E nós vemos isto no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E nós neste versículo 4 lemos que Elias vai até ao deserto. Este deserto, o mesmo deserto pelo qual o povo escolhido de Deus tinha peregrinado, e nós não sabemos as razões pelas quais Elias se retirou para este deserto. Mas nós podemos supor algumas razões, não é? Podemos pensar pelo menos em 2 razões plausíveis. E uma delas poderia ter a ver com a segurança, o facto dele não se sentir seguro, não é? Será que Elias nem em Berseba se sentia seguro, mesmo sendo uma distância tão grande como eu já referi, que foram mais de 100 km desde Jezreel, não é? De Jezreel até Berseba são mais de 100 km que ele percorreu, e mesmo aí ele não conseguia, parece que ele não se sentia seguro. Será uma dessas razões plausíveis? Essa segurança que ele ainda não sentia em Berseba, apesar de já estar longe, e apesar de que em Berseba estava a ser dominado e estava a ser reinado por um rei bom, que era Josafá. Outra razão que nós podemos considerar era o facto de ele provavelmente poderia querer estar sozinho. Elias poderia querer estar sozinho, simplesmente.
porque nós vemos que ele deixou o moço, não é? No versículo 3, e ali deixou o moço em Berseba, não é? E será que ele deixou este moço em Berseba para poder estar completamente sozinho no deserto? Estar longe de tudo, estar longe de todos, somente para estar com Deus, somente para estar ele e Deus sozinhos, os dois? Nós não sabemos. Perdão. Mas é curioso como nós vemos que Elias, ele está a fugir da morte, não é? Ele está a fugir com medo de ser morto nas mãos da rainha Jezabel. Mas é curioso que nós podemos ver que Elias está a fugir da morte, mas ao mesmo tempo ele chega ao deserto e pede a morte a Deus. Nós vemos claramente que Elias prefere morrer sobre a custódia de Deus, não é? Sobre a sua misericórdia e sobre o Deus de amor que Ele é, e ainda assim Elias prefere morrer nas mãos de Deus, sob a custódia de Deus, do que morrer nas mãos dos homens, que ele sabe perfeitamente que esses homens são completamente cruéis, não é? E aqui nós parece que conseguimos ter um vislumbre de Deus a trabalhar na vida de Elias. Elias tinha que perceber que parece que nós temos que dar a entender que Elias tinha que perceber quando ele estava corajoso e quando ele estava forte. Isso não era por causa dele. Parece que Deus está a querer lhe dizer isso, não é? Que quando ele estava forte e nas alturas em que ele se sentia corajoso, não era por causa dele, era por causa do Senhor, era por causa da força do seu poder, a força do poder de Deus. Porque por si mesmo ele não era melhor que os pais ou que os irmãos, não é? Ele diz isso, pois não sou melhor do que os meus pais. Parece que Deus está aqui a tentar demonstrar à sua vida que ele tem que ter dependência. Elias tinha que depender de Deus, não das suas forças, mas Elias tinha que depender somente de Deus. Não era porque Elias tinha tomado uma decisão de fugir que isso era de acordo com aquilo que Deus queria para a sua vida. Não era porque era, se calhar, suposto, o que era suposto fazer, que era o que Deus já tinha mandado noutra ocasião atrás. Deus mandou fazer esta questão dele ter que fugir, mas Elias provavelmente supôs que poderia fazer a mesma coisa. Mas muitas das vezes nós tomarmos decisões na nossa vida, nem sempre é o que é suposto. E em todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender da sua graça e daquilo que Ele quer para nós, para a nossa vida. E para isso nós temos que estar dependentes de Deus. Para isso nós temos que estar em perfeita sintonia com Deus, em perfeita comunhão com Deus. E nós não podemos somente supor que Deus vai fazer isto na nossa vida, ou supor que nós temos que fazer alguma coisa na nossa vida só porque é suposto, ou só porque sempre fizemos assim. Deus não trabalha assim na nossa vida. Deus trabalha muitas vezes de maneiras que nós não compreendemos. Ainda assim é o nosso dever obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. Em terceiro lugar, Elias, ele é fortalecido por Deus. Amém? Neste capítulo 19 e nestes últimos versos que lemos do 5 ao 8, nós vemos que Elias é fortalecido por Deus. Vamos ler novamente. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus alimentou Elias naquele deserto por meio de um anjo, e no qual, se Deus não tivesse socorrido Elias com a sua misericórdia, ele tinha morrido certamente, não é? Tinha perecido. E é extraordinário
vermos como Deus lida connosco de uma forma tão esplendorosa, tão amorosa, que Ele nos concede a sua graça. Mesmo não merecendo, Deus continua a alimentar-nos. Mesmo nós não merecendo, Deus continua a alimentar-nos. Basta a nós aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida, aceitar os desafios que Deus tem para a nossa vida. E ao lermos esta história, perdão, nós ficamos confusos sobre a atitude do profeta, não é? Mas na realidade, esta atitude ela reflete as nossas lutas diárias, os nossos medos diários, as nossas dúvidas diárias que tantas vezes nós enfrentamos. Por vezes é nas fases mais difíceis e nas fases mais sombrias da nossa vida que Deus traz socorro e traz provisão. Tal como aconteceu com Elias. Deus pode nos livrar de pensamentos de derrota, mas há sempre uma exigência no meio desta caminhada. Nós temos que fazer uma escolha. Temos que fazer uma escolha. Porque mesmo depois de Deus enviar um anjo e suprir as necessidades de Elias, ele teve que tomar a decisão de continuar a caminhar no deserto. Ele teve que tomar essa decisão, não é? E Deus está sempre atento às nossas necessidades. Ele tem poder para nos curar, Ele tem poder para nos libertar, mas nós temos que dar o passo de fé. Nós temos que aceitar a provisão de Deus, os planos que Ele tem para a nossa vida. Porque a verdade é que Deus também trouxe provisão à vida de Elias a nível físico, não é? Nós vemos isso, alimentou-o fisicamente. Mas creio que Deus aqui está a querer passar uma mensagem muito mais interior, uma mensagem muito mais profunda. Porque Ele quer, para além de nos alimentar fisicamente, Deus quer nos alimentar espiritualmente. Deus quer suprir todas as nossas necessidades espirituais, porque acima de tudo é isso que fica para a eternidade, é o nosso espírito. E Deus, muito mais que o nosso corpo físico, é óbvio que Deus está preocupado também com isso, não é? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas mais que isso, Deus está preocupado com o nosso espírito, com a nossa alma. E Ele está preocupado em que nós nos alimentemos o nosso espírito com a sua palavra. E era através da sua provisão, da provisão que Deus trouxe através do anjo, essa provisão para o seu corpo. Deus quis mostrar a Elias que Ele está preocupado com ele, com o seu espírito, e Ele quis animar Elias, quis animar o seu espírito. E depois mais à frente, nós não vamos ler, não temos tempo, mas mais à frente vemos isso, Deus a falar com Elias, a conversa que Deus tem com Elias, esta parte extraordinária que vem a seguir. Nós vemos esta conversa entre Deus e Elias, e a forma como Deus fala com ele é extraordinária, não é? E nós vemos claramente que Deus estava interessado em Elias e no seu espírito, de alimentá-lo espiritualmente, que ele dependesse no seu espírito de Deus, que no seu espírito Elias dependesse absolutamente de Deus, nunca nas suas forças. E é isso que Deus nos quer transmitir também a nós, é que o nosso espírito, tudo aquilo que nós fazemos, possa depender dele, possa depender somente e exclusivamente de Deus. Porque nós podemos nos perder nos desertos da nossa vida, não é? Nós podemos perder-nos nos desertos da nossa vida, mas Deus nunca nos perde, nunca. E sempre que passamos por um processo de restauração, o nosso relacionamento com Deus, ele é fortalecido. Amém? Sempre que deixamos a nossa vida ser restaurada, entrar nesse processo de restauração, sempre que tomamos esta decisão de deixar Deus nos transformar e nos restaurar, o nosso relacionamento vai ser sempre fortalecido, o nosso relacionamento com Ele vai ser sempre, sempre, sempre fortalecido. Amém? E eu queria terminar com uma palavra de oração e animar também os irmãos a continuar também nesta caminhada que nem sempre é fácil.
Há muitas lutas, sim, muitas lutas, mas há algo maior que nós, há algo maior, muito maior que as nossas lutas, que é o nosso Deus. Deus está no controle de tudo. Deus controla tudo, Deus controla todos. Deus é soberano e Ele tem que ser soberano na nossa vida. Mas temos que aceitar essa soberania de Deus na nossa vida. Temos que aceitar essa soberania. E se aceitarmos isso, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Deus vai fazer grandes coisas. E eu desafio os irmãos a viver assim desta forma, porque é isso que Deus também tem-me desafiado a mim a viver desta forma. Obviamente falho muitas vezes e Deus não desiste, e é isto que eu não consigo perceber. Deus, e ainda bem que não, porque Deus nunca desiste de nós, mesmo nós não merecendo. Deus nunca desiste. Por isso animo-vos a entrar nesta caminhada também. Amém? Obrigado, Senhor, porque Tu nos amas, Pai. Obrigado porque Tu nos amas desta forma sobrenatural, com um amor que é incompreensível, um amor eterno, um amor que sempre existiu e sempre vai existir para a eternidade. E este amor que nos envolve, este amor que nos une. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos animas. Obrigado porque Tu nos fortaleces, Senhor, através da Tua palavra, através da nossa comunhão contigo, Senhor, porque nós podemos falar contigo, nós podemos, Senhor, trazer à Tua presença, Senhor, e derramar na Tua presença toda a nossa vida, todas as nossas frustrações, todos os nossos medos, tal como Elias teve estes medos, mas ele decidiu caminhar diante de Ti, ele decidiu caminhar para Ti, Senhor. Ajuda-nos também a fazer a mesma coisa, mesmo que nos encontremos no vale mais profundo, mesmo que nos encontremos no charco, Senhor, no lamaçal do pecado, Senhor, nós sabemos que Tu tens poder para nos tirar e nos resgatar de lá, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e nós queremos louvar ao único Deus que é digno de adoração e de louvor, um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que está presente. Obrigado, Senhor, porque Tu cuidas, Senhor, da nossa família, Senhor. Queremos colocar, Senhor, a nossa família nas Tuas mãos. As pessoas que Te conhecem e quem não Te conhece, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Senhor, opera um milagre, Senhor, nas suas vidas, nos seus corações, Deus. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, pelo povo da Tua igreja, Senhor. Tu conheces, Senhor, as dificuldades, as doenças, Senhor, mas que acima de tudo, Senhor, no meio dessas dificuldades e dessas doenças, Senhor, nós queremos confiar em Ti, Senhor. Queremos confiar na provisão que Tu tens para a nossa vida, Senhor. Mesmo, Senhor, quando as coisas não são fáceis e as coisas não correm como é suposto e como nós queremos, nós queremos confiar que Tu tens o melhor para nós. Tu tens o melhor para nós e o melhor para nós é a eternidade contigo, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amas, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, todas estas coisas, Pai. Nós Te agradecemos por quem Tu és. Não somente por que tens feito na nossa vida, mas por quem Tu és, Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Amém. Obrigado a todos os irmãos. Nós, para alguns, vamos nos ver domingo e o resto de uma boa semana.